O desejo de ser bonita sempre foi inerente às mulheres, mas nunca antes a indústria da beleza havia dominado a consciência do sexo feminino como hoje. Isso afetou o fascínio pela beleza artificial e por algo tão delicado como os cílios. Ter seus próprios cílios naturais hoje em dia não é apenas fora de moda, mas às vezes é um sinal de atraso, mesmo que os cílios da garota sejam bem tratados e mácios. No entanto, a nova tendência causa muita controvérsia sobre o seguinte: aumentar os cílios com cílios artificiais é prejudicial ou não? Mais uma vez, não está claro com que frequência é possível fazer o aplique de cílios, se é possível usá-los o tempo todo e se isso não afetará a saúde das pálpebras, dos olhos e de seus próprios cílios. Mesmo cílios tão bonitos para muitas meninas não parecem ideais e precisam de correção a propósito. Os próprios mestres de salão nem sempre aplicam suas habilidades em si mesmos. Vamos tentar descobrir qual é a profundidade do problema e se vale a pena ou não fazer o build-up dos cílios. A essência do procedimento de preenchimento. Não faz muito tempo, os cílios eram colados de modo que as tiras totalmente coladas de cílios artificiais caíam no momento mais inoportuno, e o impacto na pele era mais tangível. Sempre surgia a pergunta: quão prejudicial é a extensão desses cílios? Hoje em dia, o uso de cola é mínimo. As extensões de cílios podem ser simplesmente fixadas como substitutos de seus próprios cílios. Os cílios substitutos podem ser tanto artificiais quanto naturais. O mestre pode colar pele de marta e seda, além de outros materiais sintéticos, que hoje também são de boa qualidade. O procedimento em si não é difícil e, com um pouco de habilidade, a montagem pode ser feita de forma independente em casa. Quase sempre o resultado é o seguinte: especialista ou a própria garota faz o desengorduramento da pele, a biobanda é fixada na pálpebra inferior, cílios artificiais são fixados nos cílios da pálpebra superior, as biostrips são removidas. As extensões de cílios são feitas em diferentes técnicas, um cílio de cada vez ou em cachos. É claro que, depois de colar os cílios, você não deve esperar que eles permaneçam em você o tempo todo. De tempos em tempos, nossos cílios nativos, completando seu próprio ciclo de crescimento, cairão. Junto com eles, cairão e se acumularão. Portanto, a correção é inevitável. A única questão é por quanto tempo você pode fazer isso, pois a cada novo acúmulo os próprios cílios enfraquecem e afinam. É possível fazer o acúmulo de cílios sem causar danos? Se sim, então quais são os métodos e materiais? Esta é a aparência dos cílios antes e depois das extensões quando isso causa danos reais. As extensões de cílios são definitivamente prejudiciais em casos específicos. Não é seguro na presença de certas contraindicações e restrições. As extensões de cílios são indesejáveis durante a amamentação e a gravidez devido a alterações hormonais. Devem ser feitas com cautela ou não devem ser feitas de forma alguma se a pessoa for propensa a reações alérgicas, fizer terapia hormonal ou tiver diabetes, asma, em caso de hipersensibilidade dos olhos. Se as normas sanitárias forem violadas, é possível contrair uma infecção, o que, no entanto, é inaceitável em qualquer manipulação cosmética. O problema pode ocorrer imediatamente após o procedimento ou mais tarde se o técnico usar materiais de baixa qualidade, especialmente cola barata. Definitivamente, não vale a pena economizar na cola, ela deve ser da melhor qualidade. Quanto aos cílios, eles podem ser de diferentes tipos Vison, Zibelina etc. Mas externamente serão diferentes apenas em espessura, comprimento e brilho. A intensidade do brilho, bem como a capacidade de manter a forma, depende da quantidade de silicone nos cílios. Violação da tecnologia. Muito depende da precisão e do profissionalismo do mestre. Como se sabe, a essência do procedimento está na colagem de um ou mais fios de cabelo nos cílios naturais. A violação da tecnologia de extensão está repleta de consequências. A cola entra em contato com a pele, possível reação alérgica, a cola obstrui os folículos pilosos, pode haver um bloqueio de oxigênio para o bulbo do pelo do cílio, que enfraquecerá e poderá morrer. Colagem descuidada dos cílios nativos. Eles são danificados mecanicamente e se quebram. Colagem de cílios artificiais com o meio do fio, e não com a haste, o que faz com que a base dos cílios postiços comece a se soltar, a se prender e, por fim, a se descolar. Há muitas outras sutilezas estritamente profissionais que devem ser observadas pelo mestre da extensão. Assim,
O trabalho de baixa qualidade do especialista também pode levar ao fato de que tanto os cílios próprios quanto os cílios colados começarão a cair antes do tempo. Perigoso se o cílio ficar preso no canto do olho e se tornar um obstáculo. Ele pode iniciar um processo inflamatório. A pálpebra fica vermelha e dolorida, e você também pode sentir dor de cabeça. Porque é importante conhecer a medida. Se você notar a perda de alguns cílios, não há motivo para se preocupar. A perda natural dos cílios é, como dito acima, normal e comum. Todos nós perdemos cílios, mas geralmente não percebemos isso. Uma perda de 5 cílios por dia é considerada normal. É ruim se os cílios começarem a cair com mais intensidade. Isso pode acontecer quando se usa cílios postiços. É muito importante que o mestre tenha captado de forma inequívoca a espessura e o comprimento dos cílios artificiais sob os parâmetros dos cílios da própria cliente. Todos nós temos diferentes espessuras de cabelo. O mesmo se aplica aos cílios. Se os cílios naturais finos e fracos colarem cílios artificiais excessivamente pesados ou longos, seus próprios cílios simplesmente não conseguirão lidar com a tarefa de levantar e sustentar os cílios artificiais e começarão a se quebrar, afinando. Pior ainda, se o folículo piloso for danificado. Não importa o que os fabricantes de cílios digam sobre a segurança total das extensões de cílios para os seus próprios cabelos, é um truque. Mesmo com extensões perfeitas, seus próprios cílios sofrem e, portanto, devem descansar de vez em quando. Usar cílios colados sem descanso não é bom para os cílios e pode até ter um efeito prejudicial. O comprimento dos cílios não pode ser estendido mais do que 3 mm além do comprimento original. Dessa forma, não será perigoso para os cílios naturais. Às vezes, você perde seus próprios cílios mais rapidamente do que os cílios estendidos saem enquanto você pode usar sem causar danos. Muitas meninas, quando vão ao salão, a primeira coisa que perguntam é se as extensões de cílios são prejudiciais. E depois perguntam quando é possível colar novos cílios após a remoção. Assim, permanece inalterada mais uma pergunta, muito importante. Por quanto tempo você pode usar a beleza acumulada sem interrupção? De modo que ela seja inofensiva para os olhos? Deve-se dizer que o tempo de vida dos cílios postiços é individual. Depende da clareza com que você segue as regras de uso. Não molhe os cílios sem fazer nada. Não use vapor. Não use creme oleoso, etc. Novamente, diferentes técnicas de aplicação afetam o tempo de uso. Por exemplo, a técnica japonesa dá aos cílios 2 a 3 meses de vida útil. E a tecnologia americana garante 2 meses. De qualquer forma, a correção ainda terá de ser feita. Mas não se trata de correção, mas de um período inofensivo de uso constante. De quantas vezes você pode fazer o acúmulo sem interrupção, de modo que não afete catastroficamente o estado dos cílios. Aqui, os cosmetologistas respondem de forma evasiva. Na maioria das vezes, recomenda-se fazer uma pausa longa, de 2 a 3 semanas. Depois de 4 meses. Essa é a opinião dos médicos. Os próprios fabricantes de cílios, que praticam a colocagem de cílios artificiais, falam de férias mais curtas. É preciso dar um descanso aos olhos uma vez por ano, se você usar os serviços continuamente. Dica: observe a condição. As extensões de cílios são prejudiciais se, após a próxima aplicação, os cílios começarem a se desintegrar rapidamente. O período de beleza for encurtado, seus próprios cílios ficarem visivelmente mais finos e parecerem ruins. É necessário fazer uma pausa, usar foco e outros meios de recuperação. O curso pode ser realizado com máscaras, cremes, composições nutritivas, bem como compressas, loções e outras formas de nutrir e revitalizar. O cuidado adequado ajudará a preservar a vida e a beleza dos cílios por mais tempo sobre materiais artificiais e naturais. Fiquei com uma ferida perto da pálpebra superior depois de colar cílios sintéticos. Provavelmente porque sou alérgica, e isso é uma manifestação de alergia a materiais sintéticos. Essas e outras queixas semelhantes podem ser encontradas em avaliações de extensões de cílios. Aqui, claramente, não se trata da causa, mas do efeito. A vermelhidão, o inchaço das pálpebras e o entalhe nos olhos podem ser o resultado do seu problema principal. Alergias, nesse caso, muito provavelmente se manifestaram como uma reação à cola. Mas os pelos sintéticos não têm nada a ver com isso. Não tenha medo de que seus próprios cílios sejam estragados pela influência de materiais sintéticos nos cílios cultivados. Os sintéticos, em geral, são recomendados para pessoas com maior sensibilidade. Atualmente, são usados materiais poliméricos com fibras sintéticas, que recebem nomes animais para indicar o efeito. Por exemplo, zibelina,
São cílios com a imitação de cílios grossos e longos, Marta, para indicar a espessura média de cílios semelhantes aos humanos. Seda, esse é o nome dos pelos mais finos e delicados. Nenhum pelo natural de animal é usado por vários motivos. A fibra natural é mais suscetível a infecções e ataques bacterianos. A lã é considerada um alergigênico. As sintéticas são mais saudáveis e não permitem a multiplicação de micro-organismos. Se você sofre de alergias, é necessário arriscar-se a fazer algo que pode causar uma recaída da doença, mas se ainda assim decidir tentar, não tenha medo dos cílios artificiais, mas de cola de baixa qualidade e, mais ainda, da composição com corantes. Peça ao mestre que não aplique preto, que seja incolor. A resina, como cola natural, é preferível à cola sintética, embora nem todos os tipos de cola artificial sejam alergénicos pronunciados. Extensões e doenças oculares. Os olhos podem ser realmente afetados se a cliente já tiver problemas com eles. As alergias ou doenças oculares podem ser agravadas pelas extensões de cílios se o técnico violar as regras de higiene durante as extensões. O cliente poderá contrair uma infecção. Se isso acontecer e você contrair uma doença ocular após um procedimento inadequado e sujo, poderá procurar um advogado ou procurador e reivindicar seus direitos entrando com uma ação ou reclamação. Se você usa lentes, também está assumindo um risco. É claro que as lentes em si são inofensivas, mas as pessoas que as usam tendem a ter uma mucosa ocular mais sensível. É nesse ponto que ter cílios postiços pode causar problemas adicionais. Se já houver uma infecção nas pálpebras, isso é triplamente perigoso. As complicações são causadas por doenças como inchaço das pálpebras, blefarite, conjuntivite, cevada. Essas doenças dificultam o uso de extensões de cílios, e é mais difícil para o oftalmologista examinar os olhos doloridos. Com as extensões de cílios e os cuidados adequados, os cílios podem ficar bonitos por muito tempo, e o visual permanecer misterioso e cativante. Agora que já falamos sobre todas as armadilhas desse procedimento, você pode concluir por si mesmo se é possível construir cílios no seu caso ou se deve ser adiado. Se faz sentido realizar essa manipulação várias vezes seguidas ou raramente, aumentando a cada vez intervalo para descansar os olhos e os cílios.